O bebê finalmente dorme no seu colo, você vai lentamente levá-lo para o quarto, coloca ele no berço de maneira bem devagarzinho e nos próximos 10 segundos ele vai lá e acorda. Se isso aí está acontecendo na sua casa, fica comigo até o final desse vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai entender alguns erros que a gente comete quando vai fazer essa transferência do colo para o berço e eu tenho certeza que vai ajudar você aí de alguma maneira. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou pai de primeira viagem, tenho um filho de 1 ano e 5 meses e venho compartilhando aqui minha experiência com vocês, né, de paternidade. Então tudo que está relacionado à parentalidade é o que eu tento trazer aqui para vocês de uma maneira franca, sincera e trocando uma ideia mesmo com você que é pai de primeira viagem. Uma das maiores frustrações que a gente sente nesse começo aí, quando você tá com um recém-nascido em casa, com um bebezinho, é quando você acha que ele finalmente acabou de dormir, você conseguiu fazer ele dormir, às vezes você passou horas tentando ninar aí e tal, conseguiu fazer ele dormir e na hora da transferência ele acaba acordando. Aquele momento que você achava que ia conseguir descansar, que às vezes ia conseguir dormir 15 minutos, ia conseguir, às vezes, almoçar, você não consegue porque ele não conseguiu dormir. E sabe o que piora, cara? É você pensar que o seu bebê ele só dorme no colo, que ele tem uma aversão ao berço e de maneira nenhuma ele vai conseguir dormir em outro lugar que não seja no seu colo. Uma coisa que você precisa entender aqui é que o seu bebê ele não tá tentando te manipular. É muito comum algumas pessoas pensarem isso, né? Eu já recebi até uns comentários sobre isso. O meu bebê, ele acaba me manipulando para sempre ficar com ele no colo, mas não é, cara. O cérebro dele é extremamente imaturo ainda. Ele não tem ainda essa noção de que vai fazer determinada coisa para que você faça exatamente o que ele quer. Mas uma coisa que realmente faz ele acordar são mudanças bruscas, que podem ser de diversas coisas. Mudança de temperatura, mudança de movimento, mudança de posição, mudança de contato, a maneira que você está segurando ele. E quando algo assim acontece, uma mudança brusca como essa, uma mudança que não seja às vezes nem brusca mesmo, às vezes é só uma mudança sutil, acaba que ativa o estado de alerta do seu bebê. E aí ele acorda. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar os 5 principais erros que normalmente acontecem nessa transferência para que você consiga identificar aí o que está acontecendo na sua casa e o seu bebê finalmente consiga dormir e você às vezes conseguir fazer alguma coisa durante esse período aí que ele está dormindo. O primeiro erro é transferir cedo demais. Muitos pais transferem o filho do colo para o berço no momento errado. O bebê fechou o olho, parou de se mexer, pronto, vou colocar ele no berço. Não, cara, ele vai acordar. Ele não está no sono profundo. Lembra que eu falei que alguns movimentos ativam esse senso de alerta do seu filho? Pois é, exatamente o que acontece. Você tem que passar a observar o seu filho, que ele dá alguns sinais de que está dormindo profundamente. É nesse momento que você vai lá e transfere. Eu lembro muito bem quando o nosso filho era recém-nascido, que quando completava 20 minutos exatamente, a gente ia lá e transferia ele. Mas às vezes pode ser bem menos, às vezes pode ser bem mais. O que realmente funciona é você observar se ele está em estado de sono profundo. Como que está a respiração dele? Está mais de maneira cadenciada? Está desacelerada? Está devagarzinho? Ele está respirando fundo? É um bom sinal. Você pega no bracinho dele e solta e ele cai de uma vez, isso também é um sinal muito forte que ele está no sono profundo. Aliás, eu lembro também do meu filho, às vezes a gente ficava até brincando, né? Ah, ele ficou bebinho, ficou grogue. Ele mamava e aí a gente ficava pegando no braço dele para saber se ele estava em estado de sono profundo para transferir ele para o berço. Então observe muito bem se o seu filho está nesse estado de sono profundo. Só aí, nessa janela, que nesse início ele vai conseguir dormir quando você colocar ele no berço ou na cama ou em outro local, porque ele não vai perceber. Depois de um tempo, quando ele vai crescendo um pouquinho, aí sim, né, você vai transferindo antes de ele entrar nesse sono profundo para que ele adormeça no berço. Mas agora, quando ele está recém-nascido, você precisa que ele já entre no estado de sono profundo para depois ser transferido para o berço, tá certo? Erro número 2, tirar o contato de maneira brusca. Imagina só que o recém-nascido passa meses ouvindo o batimento do coração, aquele sonzinho ali, né, do líquido amniótico, sentindo a respiração, o calor e o movimento constante que a barriga trazia. E de repente, quando ele nasce, ele perde tudo isso. Então, perder o contato de maneira brusca, você simplesmente colocar ele no berço e pronto, pode ser que ele desperte por isso, porque ele ainda precisa de uma sensação de segurança. Então, o que a gente faz na prática em relação a isso? Você colocou ele no berço, ele está em estado de sono profundo, você já observou isso, constatou? Agora você vai fazer a transferência. Quando você coloca ele no berço, uma coisa muito importante é você colocar primeiro o bumbum e depois a cabeça, porque se você fizer o contrário, isso vai gerar um choque de movimento e vai acabar acordando ele. Quando você encosta ele, você vai colocando ele no berço e vai colocando a mãozinha também no peito dele. O que isso faz, cara? Isso mantém o contato constante.
e ele não sente que está tendo essa transferência brusca para o berço. Então você coloca ele no berço, né? Primeiro o bumbum e depois a cabeça, de maneira bem devagar e leve, mantendo a mão no peito dele sem apertar, só para que ele sinta que ainda está sendo, né, segurado de alguma maneira. E aí, aos poucos, você vai soltando na medida que ele vai se sentindo seguro estando ali no berço. Isso é para não ter essa mudança brusca, tanto de local, porque você está transferindo ele para um outro local, quanto de sensação de tato e contato, né, de segurança. Então, fazendo isso, essa técnica é também uma maneira de você não cometer esse erro de tirar o contato de maneira brusca e acabar despertando. Erro número 3, ambiente muito estimulante. Isso aqui é básico para qualquer tipo de sono, né, em qualquer fase que seu filho estiver. Ambiente molda o sono do seu bebê. E principalmente sonecas diurnas, né? Momentos aí durante o dia em que existe muita luz, muito som, muito barulho, pessoas andando, falando. É muito comum que o ambiente proporcione o despertar do seu filho. E na verdade, o ambiente ele tem que proporcionar com que ele consiga dormir profundamente ainda mais. Então, às vezes, o problema não é a transferência, você colocar ele no berço. Às vezes é a televisão que está muito alta, uma luz que está muito forte, uma conversa muito alta, o cachorro que está latindo, o irmãozinho que está indo ali pentelhar para ver o que está acontecendo. Então, o recém-nascido, ele desperta muito fácil. E no sono diurno, ele vai ter ainda mais sensibilidade para despertar ainda mais. Então, atenção no ambiente, prepare para que aquilo que eu falo, né? Não precisa entrar num estado de extremo, absoluto, nada de ruído, nada de som, nada de conversa, nada de barulho, ninguém pode lavar a louça, lavar uma roupa. Não, não é isso. Mas diminua, né, de alguma maneira o som, você não precisa lavar uma louça também bater na panela. Tenha essa sensibilidade para que pense como se fosse você, cara, e de uma maneira um pouquinho mais sensível que um recém-nascido. Ele acorda muito mais fácil. Então facilite, né, o processo para que ele durma um pouco mais. Erro número 4, o bebê ele já está cansado demais. Presta atenção, isso aqui é muito importante, tá? Tem muita gente que acha que quanto mais cansado o bebê tiver, mais ele vai dormir, mas é o contrário. Quanto mais você deixa ele em privação de sono, quanto mais estimulado você o deixa, menos qualidade de sono ele vai ter. Porque o nível de cortisol que ele está tendo ali no corpo é muito alto e não deixa ele relaxar. O excesso de cansaço aumenta a irritação, aumenta o choro do bebê. Aliás, eu fiz um vídeo sobre choro, vai passar aqui nos cards. Se o seu bebê não para de chorar, indico demais você assistir, vai lá, tem muita dica legal. Terminando esse vídeo, você vai lá. Então, o excesso de cansaço aumenta e muito a irritação do bebê, aquele choro desesperador, aumenta o nível de cortisol e aumenta a probabilidade dele acordar quando você fizer uma transferência. Então, o ideal é você entender qual é que é a janela de sono do seu bebê. Tem também um vídeo a gente falando sobre isso, sobre como aumentar a duração das sonecas para que o seu bebê consiga dormir mais, de maneira mais satisfatória, para que ele consiga realmente repousar e descansar. Vou deixar aqui também nos cards na descrição. Mas um detalhe é, se você deixa o seu bebê cansado demais, ele dorme pior e quando houver uma transferência, vai ser mais fácil ele acordar. Determine aí qual que é a janela de sono do seu bebê, não deixe passar muito desse tempo. Ele precisa dormir com sono, ele não precisa dormir cansado, tá certo? Para que quando houver uma transferência, ele não acorde mais facilmente. Autonomia desde cedo. Esse talvez seja o erro mais comum, mais silencioso, que está atormentando a maioria das mamães e papais aí, Brasil e mundo afora, cara. A internet está vendendo uma ideia de que o bebê ele precisa já ser, assim que nascer, extremamente autônomo, extremamente independente, que precisa dormir sozinho, que já precisa dormir no berço de cara, que não precisa de colo. E calma lá, galera. Os primeiros meses é uma fase de adaptação intensa, tanto para o bebê quanto para os papais, não é verdade? A gente está se adaptando a isso, mas para os bebês, imagina só, cara, ele chegou no mundo agora, é tudo muito novo, tudo muito estimulante. É demais e é até desumano a gente esperar que um serzinho desse já crie autonomia de alguma maneira. Então, colo nunca é demais, contato não gera vício, pode ficar tranquilo. E segurança, ele se sentir tranquilo quando está com você, não é dependência emocional. É claro que existem estratégias, técnicas, coisas que a gente pode ajustar para que ele não fique viciado realmente e só dormir no colo. Mas existem várias outras coisas antes, né, de você achar que ele criou uma associação ao sono, né, de que ele só dorme se for ao colo. Ok, isso acontece? Acontece, realmente. Mas antes disso,
perceba se o ambiente está adequado, se você não está deixando ele em privação de sono demais, extremamente cansado antes de dormir, se o berço, que é um local tão frio, não está frio demais, porque no seu colo ele está quentinho, e às vezes até isso, a mudança de temperatura, essa aqui é uma dica bônus, tá? Quando você transfere seu filho, ele tá já aqui no seu colo, né, por um tempo, tá suando às vezes, e você coloca ele no berço, ele vai realmente acordar, porque ele tá gelado. Dependendo de onde você tá morando, da época do ano, se tá uma época um pouquinho mais fria, o berço ele fica gelado mesmo. Então crie de alguma maneira aí, deixa alguma coisa, uma coberta ali, para quando colocar ele no berço, ele não sinta esse baque da temperatura também. Então não vamos, galera, colocar essa responsabilidade, essa autonomia, criar essa expectativa de que os bebês eles já precisam criar autonomia assim que nascem, tá? Eles precisam sim de colo, precisam de segurança, precisam se sentir realmente seguros para conseguirem dormir em paz, seja a soneca, seja a noite toda, enfim. Aliás, me conta aqui nos comentários, eu quero saber como é que tá acontecendo aí na sua casa. Qual é o momento mais difícil aí na sua casa? É fazer essa transferência do bebê do colo pro berço? É fazer o bebê dormir? Porque às vezes você não está conseguindo fazer ele dormir. Ou é conseguir manter ele dormindo. Deixa aí nos comentários, é muito importante a gente saber o que está acontecendo aí com vocês, até pra gente criar os próximos vídeos aqui do canal, tá certo? Pô, eu lembro como se fosse hoje, algumas vezes que eu tentava fazer meu filho dormir, né? Várias e várias vezes, depois de várias horas tentando fazer ele ninar, né? Balançando, depois de arrotar, depois de mamar, e ainda assim passava pela minha cabeça, cara, como que eu vou conseguir transferir esse bebê do meu colo, agora que ele dormiu, para ele conseguir continuar dormindo no berço? Mas com o tempo eu percebi que não tinha, às vezes, nem falta de técnica. O que estava acontecendo era uma expectativa errada que eu tinha do meu recém-nascido. Ele tinha acabado de nascer, ele estava precisando de mim, ele estava se sentindo inseguro. E foi aí que eu entendi um pouquinho mais sobre o meu papel de pai. Que eu não preciso resolver as coisas muito rápido. O que eu preciso é ajudar a criar segurança e diminuir o caos aqui dentro de casa. E é isso que você também pode fazer, papai. Reduza suas expectativas, né, de que seu bebê precisa já dormir a noite toda de cara, de que ele sempre precisa fazer a soneca no berço. Às vezes ele não vai conseguir fazer e tá tudo bem. Vai ter um dia que ele vai fazer e vão ter dias que ele não vai fazer. E tá tudo bem, cara. Não se sinta, né, menos pai de que você não tá fazendo um bom papel. Pode ficar tranquilo. Se você está se preocupando a esse ponto, você é sim um bom pai e está tentando ser o mais presente e efetivo possível. Bom, e se você quer aprender um pouco mais sobre esses primeiros meses do bebê, sobre os meses, né, que você tem um recém-nascido em casa, se inscreve aqui no canal. Eu estou compartilhando exatamente aqueles vídeos que eu queria ter visto, né, antes do meu filho nascer e depois que ele nasceu também. Eu espero realmente ajudar, né, você pai de primeira viagem que está aí passando por esse turbilhão de coisas, está cheio de dúvidas e era exatamente o que eu estava passando e agora eu posso compartilhar minha experiência com vocês. Então se inscreve aí e já deixa seu like se você curtiu esse vídeo e te ajudou de algum jeito. Vai passar aqui inclusive um vídeo em que eu falo sobre o choro excessivo do bebê. Às vezes o problema do seu filho não é que ele não está conseguindo ir pro berço, é porque ele não para de chorar. Tem algumas dicas aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então clica aqui, espero você no próximo vídeo. Tamo junto, valeu, fui!